Então, gente, obrigado aqui por estar aqui mais uma vez. Para quem estiver assistindo esse vídeo no YouTube, depois que a gente já tiver feito essa call, a gente se encontra todo dia, toda terça, 1 hora no horário de Brasília, não todo dia. Então, obrigado aqui vocês que estão aqui hoje. E hoje a gente vai falar de System Design, tá? Mas eu queria trazer um conceito que eu acho que vai ajudar na sua entrevista de System Design de uma maneira mais abrangente. Eu acredito que vai ajudar qualquer System Design de qualquer nível, independentemente de ser mobile, de ser monolítico, de ser back-end, front-end, o que quer que seja. Vai ser um macete de System Design de uma forma geral, tá bom? Então, a gente vai pegar um exemplo. Alguém fala aí, vamos começar assim. Me fala um exemplo de um caso de uso muito simples. Quem pode levantar a mão e me dá um caso de uso o mais bobinho? Qualquer coisa que vier aí, um CRUD, qualquer coisinha. Ó, o Uma Felipe barra chegou. de pesquisa de produtos. Uma barra de pesquisa de produtos. Certo. Então a gente vai ter. Eu imagino que uma barra de pesquisa ela vai estar de alguma forma associada a uma página de pesquisa. Certo? Não é isso? Então tá, você que começou aí, Felipe. Isso. Você é o primeiro da minha tela aqui, então vamos começar a partir de você. É, quando você vai desenhar uma barra de pesquisa de produtos, tá? E se essa for a sua entrevista de System Design, desenha aí uma barra de pesquisa de produtos. O que que, como que vem na sua mente aí para você começar a pensar nessa barra? Bom, como eu sou de back-end, vou pensar na arquitetura dos serviços que eu vou precisar para implementar essa pesquisa. Então, eu vou precisar de um endpoint, onde eu receba uma requisição contendo o conteúdo ali que deseja ser buscado, fazer uma consulta no banco de dados e retornar o que eu encontrar no banco de dados relacionado àquele termo que foi buscado. Aí eu posso elaborar mais isso é, pesquisando não pelo caractere literal que foi escrito, né, mas usando aí é, coisas que se aproximam àquilo que foi escrito também. Usar não só um banco de dados de um único sistema, mas tentar buscar em mais banco de dados, tentar trazer uma pesquisa mais completa para o usuário. Mas o meu pensamento via endpoints aí, tentar receber e retornar os produtos que eu busquei do meu banco de dados. E como seria a escalabilidade? Se a gente entrar no assunto escalabilidade, como que você escala isso? Aí, pelas instâncias do meu serviço que eu faço, que eu tenho, a gente usa muita palavra aqui no Brasil, né? Deployadas. Então você teria mais instâncias. Por exemplo, sei lá, se algum serviço começa a engargalar por qualquer razão que seja, você joga mais instâncias e já. Essa é uma boa alternativa, porém, o primeiro passo seria tentar otimizar a consulta em si, o código em si, para exigir menos recursos de infra. Só que, naturalmente, muito provavelmente pode ser que recursos de infra não sejam um requisito também do sistema, aí tem que ver. Massa. Cara, aí, olha que legal. Em, sei lá, quantos minutos? Em 3 minutos que a gente tá conversando aqui, já chegou onde eu tinha certeza que ia chegar. Eu já planejei que ia estar aqui. Quero o quê? Microserviços e escalabilidade no nível de instâncias, certo? E aí o macete que eu quero dar, ele vai ser mais fácil de compreender se eu disser o seguinte: você tem uma e somente uma máquina física, haja o que houver, vai rodar nenhuma CPU e nenhum hack lá. Não tem máquinas. Você pode ter máquinas virtuais, se você quiser, mas a quantidade de processador e memória e rede é físico. Se você quiser ter mais processador, você tem que abrir com a chave de fenda e colocar outro processador ou trocar por um melhor, entendeu? Então, o seu primeiro limite vai rodar em uma máquina. E agora? Como que A escala? otimização vira lógica, né? Aí eu tenho que otimizar o sistema, como eu falei. Acho que a primeira questão seria tentar otimizar e tornar o algoritmo eficiente para fazer essa busca, né? Agora você diz uma máquina só de processamento, mas o banco de dados, por exemplo, é grande, né? Seria maior, é isso?
Eu entendi o que você disse. Se você quer ter um throughput maior, você tem que fazer um código mais ótimo, que de certa forma vai ter melhor desempenho, significa que consegue absorver maior carga. Eu entendi. Mas segura o pensamento, deixa eu escutar o que a Carol tem a dizer e a gente volta nisso. Tá, bom, eu iria mais ou menos nessa linha do banco de dados, né? Porque a gente tem um sistema de busca, uma barra de busca, né? Então a gente vai ter muito mais read do que write nesse banco de dados. Então a gente poderia ter bancos de dados é, dedicados, né? Então a gente poderia ter essa estratégia de um banco de dados read only. E uma outra estratégia também que poderia auxiliar seria ter um cache no meio do caminho entre o serviço e o banco de dados. A gente poderia ter, por exemplo, uma estratégia de salvar os itens mais buscados ou os itens buscados por último, algo que pudesse ajudar também a tirar um pouco da pressão do banco de dados. Legal. Então, olha só, o que o Felipe falou foi com relação à otimização de código para maior desempenho e mais throughput através de desempenho. O que a Carol sugeriu foi uma otimização no nível do estrutura de dados que segura os dados da pesquisa em si, para também ter o mesmo fim, que é maior desempenho e mais capacidade de carga, certo? Eu vou pegar o que vocês disseram e vou tentar forçar a barra para um caminho, certo? Para vocês, a gente precisa chegar no no macete, tá? É, então eu vou fazer uma distinção para ficar mais claro. O que vocês falaram está relacionado a desempenho e throughput, né? Que é entrada e saída e ser rápido. Legal. O que eu quero dizer, na verdade, é escalabilidade. É outra parada. Então, para eu tentar forçar no caminho de escalabilidade, eu vou fazer uma assumption. O que é isso em português? Não sei, esqueci. Assumir algo. Eu vou assumir que você já tem o código mais ótimo possível. Contrataram os engenheiros da NASA para ter o código mais top possível e o back-end também é da NASA, entendeu? o banco de dados. Como que o seu system design escala numa situação de um monolítico, de um sistema que está rodando em uma máquina, na situação mais ótima possível? Qual é o elemento que você precisa trazer para fazer com que seja escalável? Então, A Felipe, escalabilidade é para aceitar mais requisições, por exemplo? É para ter você, um. perfeito, cara. Você levantou uma bola interessante. Qual é a definição de escalabilidade nesse caso, para você? O que seria escalável? Bom, para mim, o escalável seria eu conseguir processar todas as pesquisas que forem feitas no meu sistema. Seja ela aqui no Brasil, seja ela nos Estados Unidos, seja ela no, sei lá, em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora, né? Entendi. Que seria. Alguém tem algum outro conceito de escalável? O Igor colocou aqui no chat: crescer sem degradar a performance. Faz sentido. Então você pode. Igor, quando você fala crescer, você diz crescer em número de utilizadores? Ou ou crescer como? Se você puder digitar aí. Enquanto isso, aceitar mais conexões. Ok. Então a escalabilidade nesse conceito seria você permitir mais acessos e ter mais utilizadores. Legal. Alguém tem algum outro conceito de escalabilidade que queria compartilhar? Ou alguma outra definição? Ou mais detalhes? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Deixa eu dar uns Na nomes. verdade, é mais uma dúvida. Fala. Vocês estão falando de escalabilidade no caso de. Tenha em mente que eu sou bem beginner, tá, gente? No caso do usuário, mas e se estamos falando de uma loja com produtos. E se eu aumentar essas lojas, aumentar as filiais,
como que você entraria nessa ideia de escalabilidade? Muito bom. Então, sim, escalabilidade também pode ser aumentar a minha massa de dados interna. Então, como que eu faço um sistema que permita? Ó, a gente já tem dois conceitos diferentes de escalabilidade. Um é eu ter mais utilização, certo? Outro é eu ter mais massa no back-end. O meu back-end ser maior, ser mais pesado. Ou ter mais massa, ou ter mais recurso, entendeu? E aí, Samantha, tá escrito hack idiomas, mas eu sei que você é a Samantha. Aí, aí, Samantha, olha só, legal, você colocou essa linha aí. Então, vamos supor que dentro da escalabilidade do lado de dentro, né, o meu banco de dados ele aumente de 1.000 produtos para 1 milhão de produtos. Isso é um problema de escalabilidade, certo? Porque isso, é, pelo simples fato de acontecer isso, o meu sistema fica mais pesado, ele fica maior, certo? E se, por exemplo, ao invés de ser uma massa de dados que cresceu, eu tenho muitos recursos internos que mudaram. Por exemplo, a minha barra de pesquisa, Felipe, ao invés de ser só um texto que pesquisa assim, uma pesquisa exata por letra, vai ser uma pesquisa, sei lá, silábica, ou ele passa por uma mecânica de repente, você poder falar, e ele troca o que você fala por palavras, e daí sim ele faz a busca, entendeu? Ele abre o microfone e tudo um recurso mais malucão assim. Isso muda completamente, pode ser que mude completamente o cenário do sistema, gerando um outro tipo de carga, certo? E vai ter é também uma questão de escalabilidade. Faz sentido? Mas a gente vai voltar aí, o Kelvin levantou a mão. Kelvin, diz aí. Dúvida. Quando você falou de escalabilidade no sentido de aumentar a quantidade de acessos, né? Acho que foi isso que falou. Aí eu fiquei na dúvida, são acessos simultâneos ou são só, tipo, aumentou o número de clientes? Então aquela aplicação ela vai ter mais usuários, mas não, digamos, simultaneamente. Perfeito. Então, a gente já tem uma outra questão de escalabilidade aí, que é conexões simultâneas. Faz diferença você ter muitas conexões o tempo inteiro ou muitas conexões em um dado instante. Depois fica frouxo. Vamos supor que você tem um horário de pico ou um dia de pico. Normalmente, um caso de uso claro desse é a venda de ingresso. Então, vai existir um momento que todo mundo compra, o show passou, acabou, ninguém compra mais ingresso. Faz sentido? É uma outra questão de escalabilidade. Mas eu vou conduzindo para tentar chegar onde eu quero, tá bom? Mas isso também é uma parada de escalabilidade. O que eu quero dizer, gente, é o seguinte: já para ir filtrando e a gente ir seguindo. Existem claramente escalabilidade do que vem de fora e do que vem de dentro. Entendeu? Então, Samantha, obrigado por ter comentado. E é legal, às vezes, olha que legal. Você falou, gente, desculpa, eu tô aqui começando e tal. Mas às vezes, você tá começando, é o melhor momento, porque você não vem com pensamento viciado. Entendeu? Se essa sala tivesse 100 pessoas aqui agora, eu te garanto que 90 ia pensar só no problema externo. Entendeu? Então, vocês querem ver um problema de escalabilidade interessante? Imagina um sistema operacional, certo? O sistema operacional é um sistema que roda na máquina e depende daquela máquina, não tem como eu mexer, certo? E se o sistema operacional de repente tiver que comportar, sei lá, 8 monitores, faz sentido? Isso já começa a pesar mais a máquina, exigir mais da máquina, e você tem que tem que escalar o seu sistema operacional de forma que ele comporte a mecânica interna. E quantos utilizadores eu tenho? A vida toda. Eu não aumento a carga, eu não tenho horário de pico, eu não tenho. Entendeu? Assim, o problema de um sistema operacional ele é todo interno. A escalabilidade é toda feita de dentro para fora e na visão de um utilizador, quase que em toda a sua totalidade. Por exemplo, quando a gente está falando de um celular especificamente, que ninguém usa o celular de dupla, ou 3, 4 pessoas usando o mesmo celular ao mesmo tempo, em hipótese alguma. Então, vamos pensar na escalabilidade do lado interno. E aí, Kelvin, você ainda tá com a mão levantada? Você quer falar alguma coisa, cara?
Fala aí. Ué, agora ele tá levantando e abaixando, levantando e abaixando. Foi sem querer, foi mal, foi mal, Tá, foi mal. não, de boa. Deixa eu ver se a mãozinha levantada aí. Então é o seguinte, falando. Beleza, vamos lá, vamos voltar pra busca. Galera, quase todos os vídeos que vocês forem ver no YouTube, quase tudo que vocês forem procurar de escalabilidade, eles vão falar de escalabilidade horizontal, vão falar de escalabilidade vertical, sempre, quase que na sua totalidade, associado ao back-end e ao número de conexões, número de usuários, certo? Aí agora a gente já está falando que existe uma escalabilidade interna, certo? No caso do nosso sistema de busca, vou voltar para você, Felipe. Ficou mais claro para você que existe um problema de escalabilidade interna? Você consegue Sim. enxergar um cenário onde, vamos supor que você tenha um utilizador, tá? Então você tem um utilizador, está rodando em uma máquina e você tem uma barrinha de busca, beleza? Então, de repente, o entrevistador chega para você e fala assim, como é que você escala seu sistema? Que é? Ainda bem que eu não tô na entrevista agora. mas é uma questão muito interessante, né? Diz aí. E a Cara, gente às eu vezes não para confesso pra que eu nunca pensar. pensei por esse lado mesmo. Como é que o que é escalabilidade nesse caso? Deixa eu tentar ver aqui. O Davidson levantou a mão. Fala aí, Davidson. Apesar de eu ter pego o problema pela metade, nesse ponto vale a pena questionar se o entrevistador ele tem alguma preferência, se na escalabilidade que ele pretende beneficiar mais a questão de números de usuários ao mesmo tempo ou performance. Então, porque, desculpa, só complementando, porque dependendo se existir alguma escolha, porque às vezes pode não, os dois, mas se existir alguma escolha, você pode abrir mão de determinados recursos para aumentar o número de usuários ao mesmo tempo e os processos demorarem um pouquinho a mais, mas você atender maior número, ou você pode fazer ao contrário, você diminui o número, mas aumenta a performance de cada um que está utilizando o sistema ao mesmo tempo. Perfeito. Agora eu vou te responder essa pergunta indiretamente. Olha só, o exercício que a gente está fazendo é percebendo que existe um outro problema de escalabilidade que a gente não tem muita intimidade às vezes, certo? Existe o problema de escalabilidade externa, por exemplo, a quantidade de conexões, que é o que você está falando, mas existe a questão da escalabilidade interna. Eu não acredito que seja uma questão do entrevistador escolher qual é a escalabilidade que ele está se referindo. O que a gente está testando aqui, o que a gente está praticando aqui é o seguinte: a gente tem um problema de escalabilidade interna também, que nas nossas entrevistas de System Design a gente poderia demonstrar melhor como que a gente escala o nosso sistema, sendo que o nosso sistema tem um utilizador e roda em um computador. E é isso. Entendeu? Porque é possível escalar. Agora, primeiro, qual é o problema real desse tipo de escalabilidade e como que a gente resolve ele? O que é escalabilidade nesse escopo, entendeu? Filipão, diz aí. Eu tenho um pensamento aqui. Não É isso sei, aí, posso estar errado. Vai lá, manda bala. Bota um cooler bom no computador. Brincadeira. Bota um water cooler. Brincadeira. Eu tenho um pensamento. Faz um overclock. Eu tenho um pensamento real. Você falou de sistema operacional, né? Agora eu tô com esse caso de uso na cabeça. Porque realmente é o que eu acho que está se aplicando ao que você está falando. E eu acho que uma coisa que é interessante é o nosso sistema, ele conseguir ter a capacidade de identificar os recursos que estão sendo utilizados e os recursos que estão ociosos. E conseguir eliminar os recursos que estão ociosos porque estão, de certa forma, tomando poder de processamento do recurso limitado que eu tenho. Boa tentativa. Agora você pisou o seu pé no desempenho, certo? Você quer fazer otimização. Eu quero saber de escalabilidade. De novo, tudo que é relacionado à otimização você pode saber que foi feito. Você pode assumir que está resolvido. Então,
distribuição de recurso, multithreading, tá tudo feito, entendeu? É o sistema mais ótimo possível. Como é que escala? Qual que é o problema da escalabilidade? Ó, vou falar pra vocês. Quando vocês forem fazer a entrevista de System Design, tá bom? Existe essa questão da escalabilidade, como a gente falou, só microserviço. Galera, escalabilidade igual equivalência com microserviço é um mito que o back-end inventou, que não necessariamente resolve todos os casos, entendeu? É um mitão gigante. Então vamos supor que você tenha, até mesmo na arquitetura de microserviço, você tem um microserviço que também pode ser escalável, certo? Dentro daquele microserviço, ou no caso do sistema operacional. Eu coloquei esses limites só para vocês entenderem que mesmo no caso de você ter um utilizador em um sistema rodando em uma máquina, você ainda pode fazer uma solução escalável, certo? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. No caso aí da barrinha de busca, tá, Felipe? Vamos supor que você tenha, pode ser um microserviço, pode ser dentro de de um Docker ou qualquer similar que está rodando ali, e você pode escalar no tipo de subir mais máquina e tudo, mas, de novo, para limitar, a gente vai colocar rodando tudo em uma máquina só. Se a sua busca passa de ser, por exemplo, de texto, e ele começa a aceitar também que você abre o microfone e converse para as suas palavras fazerem a busca, aí a gente já pode pensar melhor em escalabilidade, que é o que? O seu sistema ser capaz de internamente ser componentizado de forma que você troque alguns componentes ou conecte novos componentes. Por exemplo, o input, vamos falar assim, o input do usuário, ele pode ser via texto ou via áudio, por exemplo. E talvez um dia via vídeo, o cara faz uma mímica lá. Ou então aquela linguagem de sinais. Já pensou que massa? Uma busca por linguagem de sinais. Abre a câmera, a pessoa que talvez seja muda faz um sinal lá e já era. Faz a pesquisa. Olha que louco isso. Ou então mostra uma foto, entendeu? E faz a pesquisa. Olha como é que a gente está escalando o nosso sistema. A gente está permitindo que sejam agregados recursos, certo? Dentro do nosso sistema, sem necessariamente afetar o sistema. A gente coloca coisa nova sem quebrar nada, entendeu? Esse é o tipo de escalabilidade que eu estou procurando. Como que você arquiteta um sistema como esse, super simples, de forma que, por exemplo, a entrada do usuário possa ser mudada ou acrescentadas novas entradas de usuário. E isso é uma escalabilidade. Esse é um tipo de escalabilidade. É uma escalabilidade funcional. Você escala as funcionalidades do seu sistema, sem que ele desmanche, sem que ele seja frágil. Faz sentido? Então, vamos pensar nessa escalabilidade. Vou continuar usando esse mesmo exemplo. Ó. Se essa sua barra de busca ela cresce de forma que ela fica nesse tipo de complexidade, que você tenha entradas muito diferentes, vamos mostrar uma foto, tá? E vamos falar um áudio, tá bom? Tem essas duas entradas, por exemplo. Eu acredito que a empresa que está tocando essa barra de busca, ela vai ter uma equipe só do áudio. Tem uma galera que vai se responsabilizar em receber as ondas sonoras, né, os bytes que chegam do microfone e transformar isso em texto. Por exemplo, não vai ser eu não tenho a menor condição de fazer isso. Vai ser uma outra galera. Vai ter uma outra galera cuidando de receber uma foto, tirar a foto da foto lá, sei lá o que, abrir a câmera, transformar aquela foto identificar que objeto tem ali para poder fazer a pesquisa também. Eu não acredito que a mesma galera que faz do áudio vai ser a mesma galera, o mesmo time que vai fazer o da foto. Tá diferente, não tá? Claramente diferente, dois times diferentes, especialistas em áreas diferentes. Só que tá todo mundo trabalhando no mesmo sistema de busca. Certo? Isso, quando o seu system design é escalável, você permite esse tipo de quebra. E você ter um time cuidando disso, um time cuidando daquilo. Quando joga tudo dentro do mesmo saco, a coisa não quebra toda. Ainda assim funciona. E aí se algum dia alguém pensar, não, vamos criar um outro tipo de busca via humor. Tem lá o sensor do relógio
que capta, sei lá, não sei, aí vai ter uma outra galera lá do humor, não sei o quê. Olha, vai que isso até vira uma ideia mesmo. E aí o seu sistema, ele é escalável a ponto de você conseguir agregar novas funcionalidades sem quebrar o sistema. Jadson, eu vi que você está com a mão levantada, deixa eu só falar só mais uma coisinha. A implicância mais óbvia, tá bom, disso, a coisa que faz a gente, engenheiro de software, a gente que está sendo entrevistado para demonstrar o sistema design, é que como que eu consigo acoplar esses novos componentes, escalar a componentização interna do meu sistema sem que nada quebre, certo? E de forma que se esse negócio fica um monstro enorme com 10 mil módulos, vai chegar uma hora que vai ser impossível trabalhar nele, porque ele vai ser tão pesado. Imagina compilar uma parada dessa. Você aperta compilar assim, ó, vai pra casa e volta na segunda. Então até é sério, gente, é sério. Imagina colocar um caso aqui meio óbvio, assim. Imagina aquela barra de busca da Amazon, entendeu? Com aquele tanto de produto, cara, aquilo é gigante. Imagina só aquela página de busca da Amazon lá. Vocês acham que é um sistema só que compila um binário enorme e a Amazon sei lá, é um ponto zip que tem tudo lá dentro, assim, um ponto jar. Você acha que a Amazon é um ponto jar que roda tudo? Entendeu? E mesmo a barra de busca da Amazon ali, eu imagino, nunca trabalhei nela, mas imagino que seja uma arquitetura escalável, certo? Que não significa necessariamente escalável poder computacional, mas escalável poder de mão de obra, de equipes trabalhando junto no mesmo produto, de forma que seja prático, seja possível de compilar, seja possível de deployar e tudo, e de forma que quando alguém cria um componente novo, não gere um emaranhado de dependências, entendeu? Que tudo se quebre. Jadson, você tinha levantado a mão? Jadson desistiu? Jadson, você tá mudo. O Jadson desistiu. Ih, não tá funcionando. Beleza. Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Alguém ficou com alguma dúvida? Vocês têm... Filipão, vou voltar pra você aí, velho. Você que tá todo animado aí hoje. Nesse cenário, como que você escala a sua barra de busca? Como que você pensaria em escalar? Bom, aí acho que realmente é uma percepção totalmente diferente, né? Eu não tinha entendido que era isso e realmente a forma como você explicou ficou muito mais claro, pelo menos para mim aqui, não sei se pro resto do pessoal aí, mas enfim, realmente é um outro tipo de problema de escalabilidade, né? Cara, como que daria para pensar nisso, né? A gente está falando de uma busca, né? Aí na minha cabeça, de alguma forma eu preciso, no final das contas, realizar a busca no banco de dados, vamos dizer assim, né? Eu tenho um produto cadastrado no meu banco de dados, eu preciso consultar aquele produto. Então, eu diria que, independente da quantidade de módulos ou de funcionalidades que eu tenho, no final das contas eu preciso conseguir fazer uma consulta no meu banco de dados por um produto específico. Então, partindo desse pressuposto, eu acho que eu teria uma camada principal, né, uma camada core ali, algo que faz única e exclusivamente a consulta no banco de dados. Seria um módulo específico, fechado, e talvez eu poderia até gerar dele uma biblioteca interna de que todo mundo que quiser fazer uma consulta no banco de dados tem que usar esse cara. E aí eu tenho os contratos, né, que essa biblioteca aceita para poder fazer aí vários tipos de pesquisas com filtros e tudo mais. Então teria uma biblioteca. Foi mal que apitou um trem aqui no meu ouvido. Eu teria uma biblioteca específica para fazer isso, né? Certo. E esse meu módulo, esse meu componente poderia ser estendido ou implementado pelos outros vários módulos. E aí eu conseguiria ter o time do áudio, ele faz todo o processamento do áudio, converte no que ele conseguir converter e faz a chamada para essa biblioteca, usando os contratos que eu tenho, e aí
ele pode implementar da melhor forma para ele lá. Então, eu teria uma camadinha aqui, que seria um core, e esse core poderia implementar ele nos clientes, né, que seriam os módulos específicos de cada tipo de busca. E aí, cada tipo de busca não acessaria diretamente esse código. Aí tem até um princípio de Solid, né, que faz isso, que é o O, né, o Open Close. Eu não preciso. Eu estou aberto para extensão e fechado para modificações. Então, ninguém precisaria entrar na minha biblioteca interna para modificar lá e colocar if áudio faz isso, isso e isso. Não teria isso. Seria realmente para ser estendido. E aí, cada cliente faria a sua implementação específica e chamaria essa biblioteca que ela seria genérico o suficiente para conseguir implementar essa busca que está sendo solicitada pelo cliente no banco de dados e retornar esse produto que foi pedido lá pelo cliente. Quando você falou contrato, na prática isso geraria uma interface, né? Uma interface. Então, Sim. o que você quis dizer... Que seria implementada pelo cliente, né? Seria implementado pelo cliente. Legal. O que você quis dizer, tentando refrasear para eu ver se eu entendi, é que você ia esconder as camadas, no caso, por exemplo, o de acesso a banco de dados. Você ia esconder atrás de uma interface, atrás de um contrato, certo? O cliente, ou seja, a barra de busca, vai enxergar esses métodos que estão definidos ali, nenhum componente interno, de forma que o cliente nem sabe que o banco de dados ele está acessando, por exemplo. Ele vai jogar para uma biblioteca, certo? E aí essa biblioteca vai saber até que banco de dados o que vai fazer ali internamente e vai devolver a pesquisa em si. É isso. Exato. A ideia, tá? É isso que você falou. A ideia é tornar as coisas independentes. Então, tem uma camada que ela é independente e ela consegue resolver o problema de consultar um produto. O que ela vai fazer para consultar um produto é de responsabilidade dela e ninguém precisa saber mais disso. A outra camada, por exemplo, que vai captar o áudio, ela é independente no sentido de a única coisa que ela precisa fazer é traduzir o áudio para texto, por exemplo, supondo que a nossa camada de pesquisa faça pesquisa pelo texto. Então, componentizar de maneira independente as coisas e cada um é responsável só pelo seu quadrado, digamos assim, e eu não preciso saber o que está rolando ali dentro, porque aí dentro dessa camada de pesquisa poderia ter as complexidades, enfim, que a gente imagina que possa ter numa consulta desse tipo. Então, Coração dos javeiros até bate mais forte. Então, por exemplo, o que eu entendi disso é que você vai ter uma API pública, uma biblioteca com API pública, que é a sua interface. Não sei se vocês sabem, gente, mas quando você fala de API pública, pode ser tanto uma API REST, por exemplo, como uma API que são os métodos que uma biblioteca expõe, por exemplo. Isso também é uma API pública. Então você vai ter uma biblioteca com API pública de consulta, que vai ser instalada nesse projeto grande, certo? E aí, mas por exemplo, quem é que define essa interface aí? Porque o meu problema, eu entendi o lance do banco de dados, que acessa o banco de dados, legal. Agora, vamos supor que na entrada de dados você use o mesmo princípio. Você tem uma biblioteca da entrada do usuário, certo? Olhando pela outra ponta. E o projeto da barra vai instalar essa biblioteca e o usuário vai digitar lá e vai ter uma entrada, certo? No caso, por exemplo, de uma entrada por áudio, que vai ser a entrada em si, natural do usuário, vai ser diferente. Como que você trabalharia esse tipo de diferença, por exemplo? Porque não necessariamente você tenha 2 bancos de dados, mas muito possivelmente você tenha 2 ou 3 entradas de dados. Sim, entendi o que você quis dizer. Mas nesse caso, a entrada de dados, no final das contas, ela precisa ser padronizada para eu poder fazer a minha consulta. Eu não consigo fazer a biblioteca de consulta, ela não consegue fazer a consulta com qualquer coisa que vier. Sacou? Tipo, acho que ela precisa ter um padrão de estrutura ali para que ela consiga receber e falar, eu consigo consultar com isso aqui. E aí, assim, se for algo que saia muito do. Por exemplo, vamos supor que a galera
do processamento do áudio não consegue transcrever o áudio para mandar. Vamos supor que a minha consulta é pelo texto e pela data, sei lá. Tô supondo aqui, tá? Uhum. Então a galera do áudio precisa captar esse áudio e mandar para minha API pública o texto que o cara falou no áudio e a data, beleza? 2 parâmetros só. Vamos supor que o pessoal não consiga mandar um dos parâmetros, por exemplo, né? Acho que é isso o problema que você está falando. Os meus clientes, os clientes da minha biblioteca não conseguem utilizar a minha biblioteca do jeito que ela tá. E, pô, quem foi que definiu esse contrato, sendo que eu não consigo gerar esses parâmetros que o pessoal tá pedindo? Acho que seria mais ou menos isso. E aí, velho, eu acho que esse é o tipo de coisa que eu precisaria mexer na biblioteca. Mas pensa, pensa comigo, se você é o sistema, tá? Você tem o seu core e você tem a string de busca e você empurra a string de busca para a API pública que faz a consulta em si. Então, dentro do diagrama de chamadas, de fluxo, você tem todas as variáveis que você precisa e você empurra isso para lá, beleza? Agora, no caso da entrada do usuário, certo? Vamos supor que o pessoal do áudio consegue transcrever o áudio em texto, ok? Então, você tem texto como se tivesse sido digitado. Então, a sua entrada, teoricamente, é a mesma. Mas quem chama o que agora? Aonde que tá o contrato, como você se refere à interface? Quem é que é o dono dessa interface e quem que chama o que no seu fluxo? Faz sentido? É o Entendi. pessoal, é o Tipo, pessoal lá do áudio que vai falar bem assim, eu do áudio, na minha biblioteca, vou lá chamar o core. A minha biblioteca ela não tem nem que saber que seu core existe. Entendeu? isso aqui. A minha biblioteca ela converte áudio em texto. Pronto. Faz conversão de áudio em texto. Quem é que chama o quê? Porque dentro do fluxograma que você está pintando na minha cabeça, eu vejo umas setinhas do que está à esquerda, né? O que vem antes chama o que vem depois. Certo? Mas Uhum. nesse caso aí a gente teria uma biblioteca chamando core. E aí que eu acho que não vira escalável. Como que você resolve isso? Faz sentido? Vocês estão conseguindo entender aonde eu tô querendo chegar? Eu Sim, entendi. teria que ter alguma coisa ali no meio do caminho, né? Um middleware, alguma coisa que, por exemplo, do lado do client, você vai ter, apesar da gente ter uma barrinha, a gente tem 2 componentes ali que são de entrada, né? A gente tem um componente de input e a gente tem um componente de entrada de áudio, por exemplo. Vamos Certo. supor que tem esses 2 tipos. Então, o meu client, ele sabe por onde que está entrando essa informação. Isso pode ser, por exemplo, parte do contrato que ele vai enviar para o back-end. Então, qual é o formato? Se isso entrou através de um input de texto ou através de um input de áudio. E aí a gente precisa ter esse meio do caminho, aí a gente pode ter vários nomes aqui, né? Tipo um middleware, alguma coisa que está no meio do caminho, que ele vai saber como ele vai tratar, quem ele vai chamar para tratar essas informações. Então, no caso do nosso input de áudio, ele pode chamar o nosso serviço, a nossa camada de tratamento de áudios para conseguir transformar isso em uma string, por exemplo, e depois ter essa camada, por exemplo, de consulta, porque o tratamento do áudio, ele não necessariamente precisa saber de consulta, ele só precisa saber como tratar o áudio, como, por exemplo, transformar esse áudio em uma string. E se já vem string, a gente pode só ter alguma camada de tratamento, de verificação, para ver se não tem nenhum problema O meu, com o meu problema com essa solução, Carol, é o seguinte: se o seu middleware, se o seu, eu tô entendendo que é como se você tivesse vamos dizer assim, um sistema maior que você tem as bibliotecas lá dentro. Então, esse sistema que embarca tudo, certo? Ele vai ter que tomar algumas ciências internas, por exemplo, eu entendo que tem que ter um controle de estado, tá, para você saber Uhum. de onde está vindo o que e qual é a saída esperada e tudo isso. Então, eu acho que o controle de estado deve existir sim. Agora, será que talvez isso, da forma como você está narrando, não geraria aquele problema muda aqui, muda lá? Por exemplo, se eu mudar minha biblioteca, eu tenho que voltar lá no meu middleware
porque o meu middleware tem que conhecer mais do que ele deveria. Como que eu faria esse middleware, esse sistema maior que segura tudo? Nem saber, por exemplo, se o que está sendo usado é áudio, foto, vídeo, e para ele seja completamente indiferente. Ele instala e desinstala esses módulos lá à vontade e age. Por exemplo, se um computador que ele foi instalado não tiver microfone, ele simplesmente ignora o fato de não ter microfone. Se caso tenha, ele já ativa esse recurso e a biblioteca existir ou não é indiferente, por exemplo. Tá entendendo? Isso Sim. Kelvin, eu vi que você levantou a mão, mas isso é um problema especial por exemplo, quando a gente está falando de recursos que a própria máquina onde o sistema está instalado permite que aconteça, entendeu? Ou então, às vezes tem uma câmera, mas o usuário não liberou que a câmera seja usada, por exemplo, entendeu? E evitar, mas aonde a gente quer chegar é evitar aquele emaranhado de dependências onde uma coisa tem que ficar sabendo da existência da outra e uma controlando a outra. Que eu acho que esse é o pior cenário, entendeu? Agora, Kelvin, você levantou a mão, você pode falar? A gente tá ficando quase sem tempo. Rapidão, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu não sei dizer se isso é algum tipo de arquitetura ou algo do tipo, mas eu tô entendendo isso como algo parecido com uma driverização, tipo uso de drivers. Perfeito. Você tá indo pra um caminho top. Beleza. Tipo uma driverização. Faz sentido. Foi o que eu entendi, foi isso, que você tem o seu. Aí até usando o exemplo do hardware que você deu. Eu tenho um hardware e cada vez que eu quero usar algum tipo de componente específico, eu tenho um driver para fazer aquela comunicação entre os dois, né? Perfeito. Eu não sei dizer se isso é uma arquitetura, mas eu estou sentindo nesse caminho. Perfeito, cara. Faz sentido, faz sentido. Eu vou falar qual é a conclusão agora e a gente pode tocar nesse assunto na semana que vem. A gente volta nele e eu posso trazer exemplos reais, certo? Gente, pra matar na entrevista, tá? Pra vocês terem assim, cara, é mortal. Vocês vão passar nesse tipo de questão. Vocês têm que trazer dois componentes, dois conhecimentos, tá bom? A API pública, ela não usa herança, ela usa composição. Então, quando o Felipe falou lá dos contratos e das interfaces e tudo, aquela primeira implementação, tá? Aquelas classes que estão de cara pro público, tá bom? Elas não podem herdar de nada. A gente pode, semana que vem, falar por que essas classes elas não devem ter herança. Elas podem usar composição, não herança. Beleza? Então, uma das respostas é essa. A sua API pública, ela é feita por composição, não por herança. Beleza? A outra resposta é o seguinte. A melhor analogia, galera, a melhor analogia é a da fabricação de um carro. Beleza? Quando você vai fabricar um carro, você tem uma roda. E o carro tem que vir com a roda. Certo? Se você for desenhar um sistema que o carro possui rodas, certo? Olha o que você falou, Carol, dentro do cenário que você pintou, a sua fábrica, ou seja, o seu componente externo que segura as bibliotecas dentro, a sua fábrica, ela conhece as rodas e os carros. E a sua fábrica, ela coloca a roda no carro, certo? Ela sabe, ó, esse carro precisa dessa roda e eu conheço o estado da linha de montagem e eu vou produzir essas rodas para esse carro. E aí a minha fábrica conhece tudo, certo? O cenário que na verdade resolve melhor esse problema é quando o carro conhece a própria roda e a fábrica não sabe de nada. Então um componente sabe do que ele precisa. Então o carro fala, preciso de 4 rodas. Entendeu? E o carro, ele coloca as rodas em si próprio. Eu não tenho uma fábrica externa que monta o carro. O carro monta a si mesmo. E isso é uma quebra de paradigma, especialmente para quem está muito viciado em fazer o sistema montar os componentes e entregar os componentes montados, entendeu? A gente pode falar isso
Na semana que vem a gente tá ficando sem tempo, mas o termo que vocês estão buscando para resolver esse tipo de problema chama injeção de dependência. Entendeu? Então, esse problema que a gente está aqui há 1 hora discutindo, ele seria resolvido de 2 formas. Você só fala assim, não, isso aí tá manha. Eu faço componentes injetáveis, certo? Com APIs feitas por meio de composição, APIs públicas feitas por meio de composição. E pronto, é só isso. Só que é literalmente só isso. Então, mas eu entendo, tá, que a grande maioria dos engenheiros de software e programadores tem um vício absurdo em herança, em construção de componentes de fora para dentro, certo? Então, fica a dica para essa semana, estudem, dê uma olhada em injeção de dependência, como que faz isso, para que isso serve, que tipo de problema isso resolve, e deem uma estudada por que APIs públicas não devem usar herança. Em alguns casos, em algumas empresas é proibido. Se você está fazendo uma revisão de código e a API pública tem lá herança mortal, os caras vão mandar atirar. E por que será que isso é assim? Faz sentido? Faz sentido? Ficou parecendo. Vai fazer sentido quando a gente estudar isso, né? Mas vocês viram que interessante? É um conhecimento que só falta um pouquinho de prática. E às vezes saber que existe, entendeu? Talvez alguém aqui na sala nunca nem ouviu falar de injeção de dependência, entendeu? O que é injeção de dependência? Para que serve isso? Que problema que isso resolve? Esse problema que a gente está falando agora, de escalabilidade, entendeu? De você poder ter um sistema operacional gigante com 10 mil pessoas trabalhando. Quando a galera fala assim, o Google tem 180 mil funcionários, entendeu? Desses 180 mil, vamos dizer assim, sei lá, não faço a menor ideia, vou chutar. 10 mil trabalham na busca do Google. Mano, como é que você coloca 10 mil pessoas para trabalhar num sistema? Entendeu? Como é que você coloca? É um sistema. Exatamente. Essas são 2 técnicas, por exemplo, que são usadas. Injeção de dependência e composição nas APIs públicas. Bota fé? Então é isso, galera. Espero que tenha deixado uma pulga na orelha top aí pra vocês. E dá uma estudada essa semana. Semana que vem a gente pode pegar para um exemplo real aí de como que essa parada funciona na prática, pode ser? Obrigadão, bom Show. carnaval. E a gente se fala então. Valeu, galera. Valeu, um abraço.